Olá, estudantes! Eu sou o professor Everton Rocha, professor de História e Geografia formado pela Unesp Presidente Prudente. E hoje a gente vai ver uma aula ali do primeiro bimestre de Geografia do oitavo ano, que é a formação social da América Latina, tá? Pode ver, eu estou usando a habilidade para comparar a formação territorial dos países da América Latina. Lembrando que essa aula vai ser introdutória para mostrar a nossa localização, tá bom? Mostrar alguns povos pré-colombianos antes do processo de colonização. Depois a gente vai aprofundar mais ao decorrer do bimestre, tá ok? Aí no caderno do aluno de vocês, vocês têm o planisfério, né? O planisfério político, que nada mais é do que o globo terrestre trazido numa carta para pegar todos os continentes. E aqui ao lado esquerdo a gente tem o grande continente da América, tá? E o que é conhecido da América Latina, que eu fiz um recorte para vocês, é ali do México, pega a América Central e a América do Sul, tá? Essa é a nossa divisão política, tá? Da América Latina. E o que seria esse termo? Esse termo nada mais é do que uma forma de dividir a América. Esse termo ele é utilizado, hoje em dia é um pouco batido, só que ele é utilizado para designar países que têm a origem, a sua língua, tem a origem da sua língua no latim, tá bom? Então o português, né, que é o Brasil, toda a América Espanhola, que é a sua maioria, e até mesmo o francês, tá bom? O termo é simplesmente esse: países que têm sua origem, a sua língua, o latim. Tá ok? É simplesmente isso, tá? Essa é a divisão da América Latina, a divisão política, tá mostrando o México ali, a América Central, tá? Lembrando que a gente tem alguns países que tem a língua anglo-saxônica, tá? Como a Guiana, que era a Guiana inglesa, aqui em cima do Brasil. A gente tem o Suriname, que fala holandês, tá bom? E a gente tem aqui Belize, que fala inglês, e a Jamaica, que também fala inglês, tá? Essas línguas anglo-saxonas aqui, principalmente derivadas do inglês, tá bom? Antes da gente mostrar o processo de colonização, como foi feito, a gente tem que mostrar os povos antigos, né, que existiam. E os principais são os maias, que os maias que eram localizados em Belize, né? Essa aqui é a cidade de El Caracol. Os maias vai influenciar várias outras civilizações, tá? Principalmente os astecas, que ficavam ali no sul do México. Esse aqui é o calendário asteca. Eles vão ser os grandes herdeiros dos maias, tanto é que vão replicar algumas cidades. Aqui é uma ilustração da capital asteca, junto com uma das cidades maias, tá bom? Então, a civilização maia vai influenciar muito a civilização asteca, tá? E esse aqui são os incas, tá? Que são povos andinos, né? Eles se localizavam ali, principalmente a costa do continente, somente ali nos Alpes dos Andes, tá? Era um povo que teve que criar um processo de sobrevivência ali, principalmente para enfrentar uma grande altitude, uma baixa temperatura, principalmente abrir um processo de produção antes da chegada dos colonizadores, tá bom? Aqui é o mapa do Brasil antes do processo de colonização, tá? Esse é o território brasileiro dos povos indígenas de 1500, tá? Repare que a maioria da população indígena ficava nas costas do nosso território, tá? A partir do momento que os portugueses chegaram aqui em nosso território, esses povos foram adentrando mata dentro, tá bom? A gente tem aqui até um dado do mapa, né? Que antes da chegada dos portugueses viviam por aqui 5 milhões de indígenas. Hoje esse número se aproxima a 900 mil, tá? No total, acho que os povos originários hoje se tem 25 milhões apenas, tá? Falando algumas línguas e tal desses povos pré-colombianos, tá? Isso mostra o tamanho da desmação que foi ao processo de colonização, principalmente para esses povos que já viviam aqui nesse território, ok? Esse aqui é o processo de colonização, como a gente vai ver aqui nas legendas, a colonização espanhola em sua maioria. A gente tem a colonização portuguesa, né, que é aqui principalmente o Brasil, a colonização inglesa, a colonização francesa, que depois a Grã-Bretanha vai reivindicar alguns territórios franceses, tá? Principalmente aqui a parte americana e do Canadá, tá bom? Por isso que o Canadá a gente também pode dizer que tem uma parte que é latina, né? Que principalmente a grande cidade de Quebec fala francês, né? A sua primeira língua, por conta desse processo de colonização do nosso território. Na segunda parte a gente vê um processo de descolonização, tá? Você pode ver que a maioria dos países teve um processo de descolonização a partir do século XIX. Apenas os Estados Unidos ali que pegou o final ali do século XVIII, tá? Principalmente ajudado pela França, tá bom?
Agora aqui são as línguas oficiais, sem contar com as línguas originárias, tá? As diversas línguas originárias que tinham e que existem dentro do território americano, essas são as línguas reconhecidas por cada país, por cada estado desses países, tá? Em primeiro a gente tem o espanhol, que é a sua maioria. Em segundo a gente tem o português, que só é o Brasil, tá? Depois a gente tem o inglês, que fica pela Guiana Inglesa, hoje em dia é só conhecida por Guiana, fica por Belize também, tá? E a Jamaica, que também fala inglês, tá? Dentro aqui da América Central, dentro da América Central continental e insular. Depois a gente tem o francês, que é falado pela Guiana, só que a Guiana não é um país, ela é um departamento da França fora da Europa, tá? E depois a gente tem o Haiti, que também fala a língua francesa. E por último a gente tem o holandês, que foi o Suriname, que tem a sua colonização que tem a sua colonização holandesa, né? Que eu olho em roxo aqui. O Suriname, a Guiana e a Guiana Francesa, tá bom? Aqui a América Central, né? Como é dividida a América Central. Aqui a gente divide a América Central em duas partes, né? A América Continental, ou o Istmo. O Istmo é por um pequeno estreito que faz ligamento entre os dois continentes, entre o Norte e a América do Sul, tá? Tanto é que fizeram o Canal do Panamá por conta disso, tá? Para ligar o Norte com a para ligar a América do Norte com a América do Sul. E na América Central a gente tem os países como Belize, a Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica e Panamá, tá bom? O outro lado, as ilhas, né, da América Central, onde é chamado de América Insular, as suas maiores ilhas são a ilha de Cuba, a ilha da Jamaica, a ilha que era chamada de a Ilha Espanhola, que divide os países entre Haiti e a República Dominicana, tá bom? Essas são as maiores ilhas da América Insular. Aqui é a formação étnica americana, tá? Principalmente depois do processo de colonização, tá? Nota que alguns países ainda detêm uma grande quantidade da sua população de nativos americanos, tá? Como a Bolívia, o Peru, Equador, tá? A Guatemala também tem grande quantidade de nativos americanos, tá? Essa é a formação étnica depois do processo de colonização do território, tá bom? Da América, de toda a América aqui, né? Tá mostrando, não só da América Latina. Esse aqui é o nosso índice de IDH. Lembrando que o índice de IDH ele usa a taxa de Gini e essa taxa de Gini ela varia, ela calcula a forma de distribuição, principalmente trazida pela produção do produto interno bruto, tá? De como ele é distribuído entre educação, saúde, longevidade de vida dentro da sua população. Nota que na década de 90 o Brasil estava abaixo dentro do CDH, a gente deu uma melhorada ali e tal, esse dado de 2016, mas se for ver, né, a gente está em um processo alto, a gente for ver ali entre a Argentina, Chile aqui, tem uns países que estão com um processo muito mais alto que o nosso na distribuição da sua renda, tá bom? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Esse é um vídeo mais introdutório. Essa é uma aula mais introdutória. Depois a gente vai fazer um trabalho mais a fundo, trazendo principalmente as populações pré-colombianas primeiro e os processos de colonização desse território, tá? E de como essas populações influenciou, principalmente em alguns saberes dentro do nosso território, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau.